Mas, na verdade, o que eu queria dizer, eu queria só dar um passo atrás e lembrar os 4 temperamentos clássicos, né? Que eu sei que a maioria já sabe, mas algumas pessoas podem não saber ou não lembrar. Que é o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático, colérico e melancólico. Né? O sanguíneo, conhecido por serem, as pessoas conhecidas por serem alegres, extrovertidas, comunicativas e impulsivas. Isso aqui pegando do Google mesmo. O fleumático, indivíduos tipicamente calmos, pacíficos, observadores, tendem a evitar conflitos. Colérico, pessoas com temperamento colérico são fortes, determinadas, ambiciosas e podem ser temperamentais e irritadiças. E o melancólico, indivíduos melancólicos são conhecidos por serem sensíveis, introspectivos, analíticos e tendem a ser mais pessimistas. Aí eu estava vendo esses temperamentos aqui, aí eu fiz duas reflexões. Né? Primeiro, eu peguei o professor Valdo como modelo. Quais desses aqui o professor Valdo se enquadraria, por exemplo? Sanguíneo. Às vezes ele era sanguíneo. A gente não pode dizer que o professor Valdo, muitas vezes, né? Fleumático. Fleumático, às vezes também, quando ele estava, por exemplo, trabalhando, né? Concentrado no trabalho dele, lá no holociclo. Então, tu vê exatamente essa coisa dessa flexibilidade de tu ir transitando nos diferentes. Até, a gente poderia até dizer que quanto mais evoluída a consciência, mais ela tem domínio sobre esses processos de temperamento. Suponho, fico imaginando, né? Colérico. Será que o professor Valdo era colérico? Eu fico pensando numa personalidade mais colérica, por exemplo, analisando a holobiografia, né, multiexistencialmente. Por exemplo, uma pessoa do belicismo, ela tende a ser mais colérica. Já o melancólico, talvez, né, na arte, alguma coisa nesse sentido, do romantismo, aí fica aquela coisa mais deprê. Então, por aí a pessoa começa a associar multiexistencialmente, holobiograficamente, o temperamento e a personalidade, ou para a personalidade. Pegando esses temperamentos, pode partir desses 4 básicos, né? Mas ir vendo que tipo de personalidade, né? de estilo, de comportamento que se associa a cada um desses aqui. Agora, por outro lado, só para fechar aqui a minha palestra, por outro lado, eu acho que quanto mais a consciência... Mini curso, né? Tertúlia matinal. Quanto mais a consciência vai evoluindo, mais esses elementos vão ficando neutros. Porque tu vê, vamos pegar assim, eu vi que usaram a expressão temperamento assistencial. Beleza, isso aí já é uma aplicação, vamos dizer assim, do temperamento. Então, tu ser sanguíneo, vamos pegar aqui esse exemplo, né? A assistência pode exigir de nós um momento mais sanguíneo e um momento mais fleumático. Não é verdade? Então, às vezes, a gente tem que, né, por exemplo, numa impactoterapia, numa coisa mais ostensiva, às vezes você tem que mostrar, né, testosterona, ser mais sanguíneo. Aí tu vai ativar aquele processo. Só que, às vezes, dependendo da situação, tem que falar mais baixo, tem que ser uma coisa mais mansa, tranquila na assistência. Aí é mais o temperamento fleumático né, que tem a ver com isso. Enfim, era essa a reflexão que eu queria fazer. Eu estava pensando nisso que o Júlio... Alô? Tá falando? O Júlio estava falando, e eu concordo, né, que a pessoa pode transitar, dependendo da situação. Mas eu tenho a impressão, Júlio, que há uma predominância. Se você pegar ali na linha, né, há uma predominância em alguns pontos, né? Embora ela transite, e eu acho que é isso mesmo que você está falando, né? À medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai usar a técnica naquela hora, de acordo com a assistência que ela está fazendo, mas ela tem uma base, que é o professor Valdo, né? Uma predominância. Será que existe serenão melancólico? É tá muito difícil, tá difícil, né? Pessimista, Será que tem serenão... né? Pessimista, né? Colérico. Pessimista é ótimo. Colérico. Serenão pessimista. Não, serenão colérico. Tipo, serenão colérico. Não tem... Então, eu acho interessante esse assunto. Eu até andei estudando por causa da minha função lá de mentora de carreira. Então, a gente faz testes, né, com os profissionais, e o que dá no teste é justamente uma mesclagem. Ninguém tem, assim, totalmente mas aparece realmente o que a Mabel falou. Os testes que a gente faz, a pessoa ela é mais melancólica, ela é mais
fleumático, alguma coisa assim. E isso até em alguns autores, né, que aprofundam mais cada um desses itens, né, desse temperamento, mostra até que a própria alimentação, o comportamento da pessoa, por exemplo, molda, né, então esses temperamentos moldam até a forma dela se alimentar. Então, o melancólico, ele tem a tendência, às vezes, de ingerir mais açúcar. Aí ele vai falando assim, cada um por causa das suas carências, por causa das suas instabilidades. Então, ele tenta se equilibrar, às vezes, e busca na alimentação, busca no comportamento alguma tendência, né? Então, é interessante ver isso também. Só que, do ponto de vista, assim, incluindo a conscienciologia nesses temperamentos, a gente vê que eles estão ligados, como o Júlio falou, a questão do colérico pode estar relacionado com o belicismo. Tem os bolsões, né? Então, a gente poderia conectar a cada um deles ali, o melancólico, o bolsão artístico, então a gente poderia fazer esse up, né, nessa abordagem aí, né? Vocês estão tocando uma coisa interessante, que até a gente estava conversando, né, proseando aqui antes de começar o circo, que é justamente quando a gente fala um temperamento assim, assistencial, um temperamento monárquico, um temperamento artístico, né, essas coisas. Porque, na verdade, quando a gente fala isso, é porque a pessoa tem fortes características daquele tipo de comportamento, né, comportamento artístico. Eu, por exemplo, vai dizer que eu não tenho? Então, tem um monte de coisa, não só porque eu trabalhei com arte, a maior parte da minha vida, mas como eu tenho uma série de coisas que a arte ainda está nas minhas coisas. Se eu mexer com coisa intelectual, vai ter características, exatamente, vai ter características de artísticas quando eu vou escrever um artigo, por exemplo. Vão ter características artísticas quando eu vou arrumar, assim, como é que vai ser o meu escritório, por exemplo. Sempre vai ter. Mas a gente fala isso, às vezes, para... É uma forma de classificar. E nesses 4 temperamentos clássicos ali que o Júlio trouxe, se você vê a esfera, eles fazem uma esfera, dividem em 4, né, e tem os 4 ali que ele falou. E dentro desses 4 são eu acho que não menos de 14 traços dentro de cada um, né? E aí, para você, em teste psicológico, né, que você pode fazer, para você determinar o seu, você vai dizer, não, sou assim, sou assim, sou assim, sou assim. Aí o que tem mais é o que você tem, é o que predomina em você. Só que você acaba achando nos outros também, mas aquele que tem mais que é o forte. É quando a gente fala, a pessoa tem um temperamento monárquico. Aí você vê que a pessoa tem aquele jeito monárquico, mas vai ter outras coisas também, vai ter outras características que vão ilustrar também.